Flamengo vê dificuldade na contratação de Luiz Henrique, ex-Botafogo que atua no futebol do Zenit. Você vai saber todos os detalhes dessa reportagem. Nesse vídeo também vamos falar também sobre o Mbappé, que foi no CT do Flamengo e chamou a atenção aí dos jogadores do Mengão. Vamos também falar também sobre Eric Pulgar também, que vai ser multado pelo Flamengo após a expulsão no jogo contra o Red Bull Bragantino. Essas são as informações agora aqui no canal Fla Oficial 19, o canal que fala do Flamengo. Então, sem mais delongas, nação rubro-negra, vamos de informação do Clube de Regatas do Mengão. E é o seguinte, gente, o Flamengo aí, né, vamos começar falando sobre a situação aí do Luiz Henrique, em que o Flamengo vê dificuldade na contratação do jogador. Isso porque, gente, é o seguinte, o Flamengo está vendo uma dificuldade na questão financeira. Todo mundo sabe que o Zenit exigiu 40 milhões de euros, né, e na cotação do real vai dar em torno de 238 milhões na cotação atual do real. Então, o que ocorre é o seguinte, o Flamengo tem desejo de ter o Luiz Henrique, né, para fazer parte do elenco do Mengão, né, já que o jogador é um jogador muito importante, né, um jogador muito fundamental, mas o Flamengo aí, né, vê uma dificuldade na questão financeira. O porquê? Porque o Flamengo vê que 40 milhões de euros, gente, é um valor muito alto, né? E na cotação do real vai dar em torno de 238 milhões de reais. Segundo as informações do site RTI Sport, né, o Flamengo, né, vê um risco financeiro muito grande, como diz a reportagem aqui, né, de contratar o Luiz Henrique, né, por conta aí que pode mexer na questão financeira nos cofres do Flamengo. Seria uma coisa muito alta, né, um valor muito alto para o Flamengo trazer um jogador do QI do Luiz Henrique. Claro que o Luiz Henrique é um jogador fora da média, é um jogador que está valioso no mercado, isso é sem dúvida. E a reportagem é assim, ó, seria um risco financeiro para os cofres do clube. Com isso, José Boto decidiu manter os pés no chão em relação à situação, informou o site RTI Sport, que trouxe essa informação para nós, para esta reportagem do ST Sport, que falou realmente de fato, né, que o Flamengo vê uma dificuldade financeira, vê um risco financeiro muito grande, né? Então o Flamengo precisa ter pé no chão nesse exato momento, né, segurar aí as euforias. Eu sei que todo mundo quer o Luiz Henrique no Flamengo, né? Quem que não quer um jogador como o do QI do Luiz Henrique, né? Um jogador que está vivendo um bom momento na sua carreira, está sendo destaque na seleção brasileira, vai para a Copa do Mundo com certeza, mas aí o Flamengo vê essa situação aí como um embace aí, né? Mas por enquanto, vamos ver, né, gente, na próxima transferência, se caso o Zenit baixa o valor, né, baixa a pedida aí, deixa por 35 mil, as mesas de negociações vão rolar. O Zenit deu o valor dele, o Flamengo vai dar o valor dele e, enfim, vamos ver no que pode acontecer essa situação, tá bom, gente? Antes de eu passar para a segunda informação sobre o Eric Pulgar, que foi aí multado pelo Flamengo, né? Você já deixou seu inscrito aqui no nosso canal? Se você não deixou o seu inscrito aqui no nosso canal, vai aqui embaixo de graça e você não paga absolutamente nada, ative o sininho, dá o seu like para impulsar o nosso vídeo. No final do vídeo, você comentar também é muito importante, porque dá uma moralzinha aqui para o canal Fla Oficial 19. Então, vamos passar para a segunda informação sobre a situação do Eric Pulgar. Ontem, né, o Flamengo perdeu para o Bragantino. O Bragantino foi um jogo horrível. O Flamengo poderia até perder pelo tempo por 4-0. É um jogo para nós esquecermos desse jogo. E o Eric Pulgar também foi expulso aí, acabou prejudicando ainda mais a situação do Flamengo dentro de campo, que jogou um jogo muito ruim, né? Era um time irreconhecível dentro de campo, time apático, não é o Flamengo que nós conhecemos. Isso acabou aí gerando um desconforto também, e acabou que teve aquela confusão também no final do jogo. O Eric Pulgar também foi expulso, né? Para mim foi desnecessário também ele ter feito aquilo dali, né? Já é a segunda vez que o Eric Pulgar faz isso. Teve aquela final contra o Palmeiras, quase ele ia sendo expulso, mas o juiz não quis estragar a festa, resolveu manter ele dentro de campo, e que acabou o seguinte, gente, que o Eric Pulgar foi expulso, e aí o Flamengo decidiu multar o jogador por conta dessa situação. E o Flamengo fez a coisa certa, sim, gente, em multar o Eric Pulgar. O Flamengo não fez a coisa errada, o Flamengo fez a coisa certa em multar o jogador, né? O cara fazendo uma bobagem daquela acabou prejudicando aí o decorrer do jogo. O Flamengo já estava mesmo de fato gafado naquele jogo. Essa é a verdade, né, gente? Vamos reconhecer. O Red Bull Bragantino tava jogando uma porcaria o campeonato todo. Quando pegou o Flamengo, parece que o Flamengo ajudou e o Bragantino, né, se manifestar no campeonato, acordou dentro de campo, justamente no jogo contra o Flamengo. O Flamengo está a 8 pontos do líder Palmeiras, tá bom, gente?
Falando também em cobranças, né, em desconforto, o BAP, né, Luiz BAP, presidente do Flamengo, foi hoje no CT do Flamengo e chutou o balde, galera. Foi lá realmente, de fato, conversar com os caras, cobrar o jogador, perguntar o que tá acontecendo, o cara ganha um salário em dia, tá no melhor CT do Brasil, joga no melhor clube do Brasil, do maior time da América, salários em dia, e o BAP foi fazer a cobrança aí, de fato, mostrando um profissionalismo, é o que é para ser feito mesmo, não pode deixar a peteca cair, e foi lá e foi cobrar os jogadores, perguntando o porquê, o que ocorreu, o que aconteceu, enfim, a cobrança foi feita e deve ter sido uma cobrança não muito amistosa, não muito amigável, mas foi uma cobrança de fato de patrão para funcionário, né? Jogadores, lembrando que eles têm que entender que eles são funcionários do Flamengo, eles recebem os salários em dia, então eles precisam manter o foco e não fazer o time passar vergonha no que é o time do Flamengo. E aí, o BAP foi hoje, né, procurou os jogadores e fez as cobranças devidas em cima do elenco do Mengão. Então, gente, essas são as informações aí do Flamengo, tá bom? Não deixe também de se inscrever no nosso canal, compartilhar, comentar notícias do Mengão, porque é muito importante aqui para o nosso canal. E deixe o seu like também para impulsar o nosso vídeo aqui no YouTube, porque isso aqui é Flamengo.